Para 71% dos brasileiros, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado quando impõe 50% de tarifa aos produtos brasileiros por acreditar que existe uma perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já os que acreditam que ele está certo somam 21%. Aqueles que não sabem ou não responderam representam 8%. Os dados são da pesquisa Quest, que foi divulgada hoje. O levantamento ainda aponta que para 51% dos brasileiros, Trump age com interesses políticos ao decretar o tarifaço. Já 23% disseram que ele age em defesa dos interesses comerciais norte-americanos. 2% disseram que foi por motivos pessoais e 2% disseram ser outros motivos. Os que não responderam ou disseram não saber, não entender, somam aí 22%. A pesquisa detalha o número de brasileiros que sabem da carta de Trump anunciando a taxa de 50% a produtos brasileiros. Em julho, 66% sabiam da notícia. Agora são 84%. Outros 16% responderam que não sabiam. Antes eram 33%. Os que não responderam ou não sabiam responder não atingiram 1%. A maioria dos brasileiros culpa o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo tarifaço de Trump. Vamos conferir os detalhes, portanto, deste levantamento que a gente traz aí para você. Eduardo Bolsonaro, que defende aí os interesses do Brasil ou o interesse dele e da família Bolsonaro. E aí 69% das pessoas que responderam esse levantamento, entendem, acreditam que ele defende os interesses próprios dele e da família Bolsonaro. Já 23% acreditam que é só os interesses do Brasil. E 8% das pessoas entrevistadas disseram não saber ou mesmo não quiseram responder. São dados, portanto, da pesquisa Quest divulgada hoje. O levantamento mostra também que 69% dos brasileiros consideram que o parlamentar defende interesses dele e da família Bolsonaro com uma atuação nos Estados Unidos, para onde se mudou em março. Se mudou, porque até agora não voltou. Para 23%, ele defende os interesses do Brasil. Já 8% disseram não saber ou então não responderam. Os números são mais negativos para a família Bolsonaro quando abordado o tarifaço, com 31 pontos de desvantagem entre a avaliação negativa e a positiva, do que para Lula, que tem empate técnico entre os indicadores. 46% responderam que Lula age mal e 44% responderam que ele age bem. Bom, na arte que nós preparamos, a pesquisa mostra que a maioria da população acredita que Jair e Eduardo Bolsonaro agem mal em relação ao tarifaço. Portanto, ali primeiro, Lula. 44% acreditam que ele age bem, já 46% acreditam que ele age mal. Fernando Haddad, 31% acreditam que ele age bem, contra 43% que não acreditam aí que ele age bem, Jair Bolsonaro, 24% acreditam que ele age bem, contra 55% que entendem aí que ele age mal. Eduardo Bolsonaro, 24% das pessoas acreditam que ele age bem, contra 55% que entendem que ele age mal. Outro ponto destacado é a popularidade do presidente Lula. A aprovação cresceu pela segunda vez consecutiva e chegou a 46%, uma alta de 3 pontos percentuais, se comparar ao último levantamento que foi feito em julho. Na tela agora para a gente acompanhar. Vamos lá, você aprova ou desaprova o governo Lula? Desaprova 53%, antes 51%. Aprova 43% e agora 46%. Não sabe ou não respondeu, a gente tem em julho 3% e hoje 4%. A fonte Genial Quest que fez essa pesquisa para a gente ter uma noção como é que está a cabeça do brasileiro aí em relação à aprovação do governo Lula.
A recuperação ocorreu principalmente, a recuperação, eu digo, do governo Lula, né, na região Nordeste, a única em que Lula é mais aprovado do que reprovado. Lula ganhou 7 pontos de aprovação, subindo, portanto, de 53% para 60%. A desaprovação caiu para 37%. Quando perguntados sobre a economia nos últimos 12 meses, 22% entenderam que melhorou, antes 21%. Em julho e 18% em maio. Os que acreditam que a economia piorou se mantiveram em 46% de julho para agosto. E os que consideram que está do mesmo jeito equivalem a 30%. A pesquisa Quest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto agora. E a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né? E o nível de confiança é de 95%. Bom, já que a gente está falando de política, falamos de Lula, de Bolsonaro, a gente vai até Brasília agora conversar com a Luciene Landim, que ela tem informações para a gente, atualizações recentes. Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal. O que você tem em relação a esse assunto, Lu? Olha, Ciro, informações que acabaram de sair pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal concluiu as investigações que apuram coação no curso da ação penal que trata sobre golpe de Estado, que está em trâmite na Suprema Corte. Essa ação que tem, inclusive, Jair Bolsonaro como réu. O relatório final foi, então, encaminhado para a Suprema Corte com o indiciamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está atualmente nos Estados Unidos, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, exatamente pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição do exercício dos poderes constitucionais, exatamente por essa articulação que foi feita com o governo dos Estados Unidos em busca de sanções ao Brasil e a autoridades que conduzem investigações, conduzem inquéritos, como o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, Síria, a Polícia Federal cumpriu na noite desta quarta-feira uma operação no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, contra o pastor Silas Malafaia. Nesse contexto também dessa ação penal e do contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, Silas Malafaia foi alvo de um mandado de busca pessoal e de busca e apreensão de aparelhos celulares, em cumprimento a uma decisão também do Supremo Tribunal Federal. Além disso, Malafaia teve medidas cautelares diversas à prisão impostas pela Suprema Corte, entre elas a proibição de deixar o país e de manter contato com outros investigados. O alvo dessa operação, ou seja, Silas Malafaia, foi abordado por policiais federais ao desembarcar de um voo que estava chegando de Lisboa, em Portugal, e está sendo ouvido neste momento nas dependências do Aeroporto Internacional, então, do Rio de Janeiro. Síria. Tá certo, Lu, muito obrigada pelas informações. E por aqui vamos continuar falando dessa pesquisa Quest divulgada hoje, né, André? É isso aí. Para analisar os dados que a gente trouxe agora há pouco, antes da Luciene entrar, nós convidamos Oswaldo Deon, que é cientista político e doutor em relações internacionais. Muito boa noite e muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para tentar ajudar a entender esse universo dessa pesquisa que mostra aí um dado que me chamou muita atenção ali, foi de 69% dos entrevistados a dizerem que essa motivação toda de Eduardo Bolsonaro lá fora é para ajudar a ele mesmo e a família Bolsonaro. Muito boa noite para o senhor. Boa noite, André. Prazer estar contigo aí, com todos. Pois é, e essas informações, o que mais chamou a atenção do senhor em relação a essa pesquisa desses números divulgados hoje pela Quest? Bom, o que a gente pode observar é uma continuidade da melhoria dos indicadores de aprovação do governo Lula. E, por outro lado, alguma coisa que chama bastante atenção é também o aumento das pessoas, né, que acreditam que as motivações pelas quais se age dentro daquele campo que é de oposição ao governo Lula tem a ver mais, no caso, né, da relação com os Estados Unidos, por benefício próprio e da família Bolsonaro. Então, esses pontos são muito importantes para a gente poder explicar essa situação que nós estamos vivendo no momento, que é a melhoria, mesmo que discreta, dos indicadores, tanto de aprovação pessoal do presidente Lula, como também do seu governo. Progressivamente, o que a gente tem observado desde julho
é que a população brasileira tem acreditado de que essas pressões que vêm do exterior para o Brasil, em especial dos Estados Unidos para o Brasil, tem a ver com uma espécie de crise do ponto de vista político interno, algo que esbarra nas questões ligadas à soberania e pressões de uma parcela da oposição brasileira, nesse caso da extrema-direita brasileira, da família Bolsonaro, que pressiona o sistema político, que pressiona o sistema judiciário, em especial o Supremo, no intuito de poder fazer com que ocorram mudanças no país. Então, isso é um pouco diferente, eu acredito que é bem diferente daquilo que se imaginava quando essa arquitetura política foi desenhada lá nos meses anteriores, quando se pensou em poder utilizar, né, dos instrumentos aí da relação da oposição brasileira com os partidos e setores da opinião pública dos Estados Unidos que apoiam esses segmentos, né, que tem um entrosamento, que tem uma articulação internacional, e que esse plano, ao menos essas visões, né, de que isso poderia implicar imediatamente em algo negativo para o presidente Lula, facilitando o acesso da oposição nas eleições do ano que vem, até esse momento não tem conseguido êxito. É claro que nós temos um longo caminho até o ano de 2026, nós teremos as eleições só ao final do ano, essas coisas podem mudar. Mas até aqui, na memória do povo brasileiro, nesse mês de agosto, no mês de julho, é de que essas pressões internacionais têm auxiliado tanto o governo como, pessoalmente, o presidente Lula. Pois é. Boa noite para você, Oswaldo. O presidente Lula apresentou crescimento, aí, especialmente no Nordeste, né? Até que ponto essa melhora do presidente aí pode ser atribuída à postura dele diante das questões ligadas ao tarifaço? Bom, o presidente ele tem buscado, através de um discurso soberanista, defender o país, tendo em vista aí o aumento das tarifas internacionais para a entrada dos produtos brasileiros no mercado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já foram, ao longo de muitas décadas, o principal destino das exportações brasileiras, mas já não são mais, né? Hoje a China supera os Estados Unidos, aqui em Minas Gerais também, nós temos uma quantidade bem superior. O destino das exportações mineiras é a China, em especial. Nós temos aqui setores ligados, né, à mineração, nós temos aqui também o café, a soja, o milho e tantos outros produtos agrícolas e também da pecuária. E nós temos o destino Estados Unidos como um destino representativo. Mas nesse momento, com o aumento das alíquotas, o que nós temos é um aumento também de vidros quebrados, né, do ponto de vista dos importadores americanos para parcela importante dos produtos brasileiros e também mineiros. Então, isso impacta diretamente, em parte, das bases políticas da oposição ao presidente Lula. Então, o que nós estamos observando nesse momento é também uma movimentação, não apenas daqueles que têm essas notícias, por exemplo, pela imprensa, pelas redes sociais, mas da mudança de posicionamento das bases políticas daqueles que são opositores do presidente Lula. Isso é muito significativo, porque nós vamos ver as ondas, não é? A repercussão disso nos próximos meses. E, nesse caso, essa situação não é favorável à oposição. Então, ao mesmo tempo que o filho do ex-presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos tentando desmarcar e, nesse caso, conseguindo, né, que o secretário do Tesouro não se encontrasse com o atual ministro da Economia brasileiro, tentando criar, do ponto de vista da política externa e da busca por negociações por parte, seja do ministro da Economia ou do vice-presidente da República, designados pelo presidente Lula, para poder conseguir agendas nos Estados Unidos e negociar a redução de alíquotas como dessas de 50% para vários produtos mineiros e brasileiros. Aqui eu vou destacar também o aço e o alumínio. Isso aparece na população brasileira nesses últimos meses como algo contraprodutivo do ponto de vista político, mas em especial do ponto de vista econômico.
Porém, o presidente Lula, também, nesse caso, tem tentado capitalizar algumas reduções, e é possível observar na pesquisa Quest que a percepção dos brasileiros, não só no Nordeste, mas também aqui no Sudeste, aponta a redução, ou pelo menos a percepção da redução de alimentos e produtos da cesta básica. Então, são pontos relevantes, para não dizer também, Síria, do que diz respeito àquilo que tem acontecido na oposição brasileira. A gente pode observar, por exemplo, que o governador de Minas Gerais se lançou a uma distância enorme do pleito do ano que vem, numa pré-candidatura à presidência da República. Isso tem alterado também o curso de ação do atual governador de São Paulo. Da mesma forma também que a gente observa que o governador de Goiás e o governador do Paraná têm se lançado em uma aceleração, em uma corrida, de uma forma mais afoita do que se imaginava há algum tempo atrás. Isso tem a ver com a situação política do país e a percepção por parte do eleitorado brasileiro de que essa perspectiva da defesa do país frente a pressões internacionais tem sido feita especialmente não pelo Congresso, não exatamente pelo Judiciário, na percepção dos eleitores, mas pelo presidente Lula e pelo seu governo. Agora, apesar dessa leve melhoria que a gente está falando aqui, né, a percepção econômica ainda não é das melhores. 46% dos brasileiros acreditam que a economia piorou. Como que o senhor avalia esse dado em relação à economia e à luz de um contexto mais internacional? É curioso, né? Porque se nós observarmos, por exemplo, o primeiro semestre do país, nós vamos observar uma aceleração do crescimento econômico. Mas a economia é algo que se percebe, que as famílias percebem de uma maneira com um certo retardo, seja no que diz respeito ao emprego, seja no que diz respeito à renda, seja no que diz respeito à inflação, seja no que diz respeito especificamente os produtos mais acessíveis e aqueles que são mais demandados pelas famílias brasileiras. Então, nesse caso, há aí um desequilíbrio entre alguns êxitos que o governo brasileiro apresentou no primeiro semestre, bem como também com as expectativas da população brasileira no que diz respeito à melhoria da sua renda e também no que diz respeito à melhoria das oportunidades. Nós temos uma redução do desemprego no Brasil. O Brasil tem vivido um período de desemprego em série histórica muito aquém daquilo que nós vivemos no passado recente. Porém, a questão aqui é política. A percepção da economia também está em disputa política. E eu acredito que essas questões que dizem respeito à maneira pela qual, né, os Estados Unidos têm apresentado aí limitações para o acesso de produtos brasileiros, mesmo que isso possa ser discreto do ponto de vista da possível redução do PIB ao final de 2025, tem na expectativa média dos brasileiros algo muito maior do que aquilo que provavelmente vai acontecer ao final do ano. Então, também são disputas políticas acerca dos êxitos e das dificuldades econômicas, até porque há muitas dificuldades econômicas nas famílias brasileiras, não é? A renda precisa aumentar mais, as oportunidades de melhores empregos precisa melhorar, não é? Da mesma forma também que os aspectos que dizem respeito ao salário. Então, há muito que ser feito, as responsabilidades não são apenas exclusivas, não é, do governo federal, mas, de qualquer maneira, isso também está em disputa política. Agora, em relação ao papel da opinião pública, Oswaldo, qual que é o papel do povo, da população, em pressionar o governo, né, a adotar uma postura, digamos, mais conciliadora, mais assertiva, né, em relação aí ao tarifaço, né, adotado, imposto pelo governo de Donald Trump? Bom, o primeiro ponto aqui, Síria, que eu gostaria de destacar é o seguinte: não é exatamente verdade a ideia de que qualquer aceno do presidente Lula terá uma correspondência por parte do presidente Trump. A gente pôde observar que em aliados dos Estados Unidos, em aliados de primeira hora, seja do ponto de vista ideológico, como também do ponto de vista político, como é o caso da Índia, não tem conseguido melhores situações do que aquelas que o governo brasileiro tem obtido.
Então é frágil essa a compreensão de que basta um aceno do presidente Lula para que a negociação comece. Essa tem sido, ao contrário, né, uma demanda bastante grande da oposição do presidente Lula no Congresso brasileiro. Nesse período, o que a gente pôde observar, por exemplo, é que em relação aos aliados de primeira hora do presidente Trump, o que a gente observa, por exemplo, no caso da Europa, o que a gente observa é uma pressão imensa, seja no que diz respeito à França ou à Alemanha, mesmo ao Reino Unido. O Reino Unido assinou um acordo recentemente adequando algumas tarifas, mas elas são significativamente maiores do que aquelas que existiam antes da posse do presidente Trump. Então é um jogo de acomodação, mas ao mesmo tempo também é um jogo geopolítico. No caso aqui da América do Sul, naqueles primeiros movimentos, quando a gente pôde observar que as alíquotas, as tarifas iriam aumentar, imaginou-se que era alguma coisa que diria respeito, né, às preferências políticas e ideológicas do partido que está no governo e também do trumpismo. Isso não pôde ser confirmado ao longo do tempo, no dia, por exemplo, né, em que o presidente Trump anunciou as alíquotas não apenas para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. A Ásia foi penalizada. O Canadá e o México foram penalizados. E mesmo países que eram muito próximos, política e ideologicamente, daquilo que os conservadores no mundo inteiro sinalizam, não receberam melhor situação do que aquilo que nós observamos aqui no caso do Brasil. O ponto aqui que me chama a atenção é de que há, por parte do governo brasileiro, em especial do Itamaraty, uma tentativa de poder burlar esse fechamento da agenda, que é a busca por setores, tanto da indústria dos Estados Unidos, que dependem, por exemplo, dos produtos brasileiros, seja de coalizões partidárias ou de entidades representativas de vários segmentos dentro dos Estados Unidos, para poder diminuir as tensões. O que a gente pode observar, e eu tenho estudado Estados Unidos ao longo dessas últimas décadas, é de que talvez essa seja a situação mais grave no relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos nos quase 202 anos da nossa história. Nós já tivemos situações realmente muito negativas, muito problemáticas. Por exemplo, eu vou citar aqui o período militar, onde o governo Carter, né, por exemplo, demandava uma abertura em toda a região no que diz respeito à democracia política. A gente pode observar, por exemplo, as pressões que acontecem antes da Segunda Guerra Mundial. A gente pode observar, por exemplo, não é, aquilo que ocorre depois, não é, do golpe de 1930. São momentos dramáticos, são momentos realmente difíceis do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, mas essa é talvez o primeiro momento na história do relacionamento bilateral em que é necessário buscar os canais alternativos na sociedade civil, tendo em vista uma tentativa política nos Estados Unidos nesse momento, que é de poder modificar a distribuição de poder existente no país, que foi confirmada com as eleições de 2022. Então, isso é algo muito ambicioso, mesmo para a potência, né, para a grande potência como são os Estados Unidos, porque, afinal de contas, há uma natural resistência, não apenas por parte do governo, mas em especial por parte do judiciário. A gente pôde observar, por exemplo, nessa semana, as mudanças que aconteceram em função das decisões tomadas pelo Supremo e pelo ministro Flávio Dino, de poder dizer algo bastante simples e banal do ponto de vista do direito, é que regras internacionais não modificam o ambiente jurídico brasileiro. É preciso que existam regras domésticas que acolham aquilo que é trabalhado do ponto de vista, seja dos regimes ou das regras internacionais, da legislação de outros países, para que possa ser adotado domesticamente, para que possa fazer, né, a mudança no que diz respeito, seja na economia, seja na política, seja nos costumes. Então, eu acredito que o que vai resolver ou que vai melhorar essa situação é, por exemplo, é uma não mudança, uma não alteração na distribuição de poder. Se imaginou-se, naquele primeiro momento, André, Cira, Luciene, de que nós teríamos uma alteração na correlação de forças, com prejuízos para o presidente Lula, e um aumento da popularidade do antigo presidente Bolsonaro, e quem sabe até aí, algo que pudesse significar a anistia ou prolongamento do julgamento do antigo presidente Bolsonaro, eu acredito que isso não tem se encontrado, né, com a realidade que nós temos observado nesses últimos 2 meses.
Então, caso realmente sejam esses os objetivos muito mais políticos do que de uma racionalidade comercial ou econômica, é bem provável que nós possamos observar uma mudança de estratégia, seja pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos, pelo secretário Marco Rubio, ou, eventualmente, pela própria Casa Branca com o presidente Trump. Caso essa seja a perspectiva, e eu não estou dizendo alguma coisa que eu não possa observar, isso foi explicitamente apresentado na carta enviada pelo presidente Trump, não é, ao Brasil, caso essa seja a única explicação plausível, é de se imaginar que com os efeitos negativos para todos aqueles, né, que imaginaram que essa correlação de forças poderia ser alterada, que haja uma mudança, ao menos para poder ampliar a quantidade de setores que não vão pagar a alíquota de 50%, progressivamente reduzindo essa pressão e aumentando a pressão em outros campos, que talvez sejam mais proveitosos do ponto de vista dos aliados do presidente Trump e do Partido Republicano dos Estados Unidos. Ok. Oswaldo Deon, que é cientista político, doutor em Relações Internacionais, muito obrigada, viu, por estar aqui conosco hoje, fazendo uma análise aí, portanto, mais aprofundada deste levantamento da Quest. Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.